Muito boa noite, pessoal. Boa noite para vocês que estão chegando agora com um pequeno atraso na Inflama Class. E hoje a gente vai elevar o nível, né? Eu falei que ia trazer um artigo recente aí que deu uma bagunçada na comunidade científica acerca da utilização das proteínas. Não vou nem falar absorção das proteínas, vou falar da utilização, porque ele vai além da absorção que ele vai propor ali. Então, pessoal, vamos chegando para nossa sala de aula gratuita e de alto nível, eu vou me atrever a dizer hoje. Então, hoje a gente vai dar um passinho além do básico. Jéssica, boa noite, querida, que bom que você está aí. Imaginei que você ia estar aí, já imaginei que a Célia também ia estar aí. Fico feliz que a Aline também está aí. Galera, quem aí está pela primeira vez na Inflama Class, já põe aí no chat, já põe nos comentários, para eu saber quem são as carinhas novas que nos acompanham. Eu já vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Tá tudo aqui engatilhado. O artigo é filé, mas vocês sabem que uma Inflama Class que se preze, ela de fato ela precisa daquele quadro, né? Daquele wordzinho básico. Galera que tá chegando aí, é o seguinte, na Inflama Class somos todos muito educados, então vai dando boa noite, vai dizendo aí de que cidade você está assistindo, se você está assistindo do celular, do computador, da televisão, eu gosto muito de saber isso. Eu realmente tenho interesse em saber quem são e aonde estão as pessoas que nos assistem aí nessa comunidade que a gente está criando no YouTube, que eu fico muito feliz. É muito difícil, pessoal, crescer no YouTube, e nem é esse o meu objetivo, enfim, mas é muito difícil fazer conteúdo sem se render às dancinhas, fazer um conteúdo sério para gente adulta, né? E eu fico feliz quando eu vejo que a galera que tá sempre aí, eu falei já para vocês que a minha meta esse ano era ter 20 mil inscritos no canal, e a gente não terminou o ano e já estamos com 22 mil inscritos, né? Então, eu devo isso a vocês, eu fico muito feliz. Se vocês puderem dar o likezinho aí, para fortalecer mesmo, para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante, vejam se vocês estão inscritos, né? Uma galera bem diversa aí, né? De vários lugares. A Janice está aí pela primeira vez no celular de Floripa, aí não é mais a Jéssica só em Floripa. Olha que legal, a Carla está na esteira da academia. Isso é uma coisa boa, fazer o cardio já se informando. Que mais? Beatriz é nutri recém-formada, antes dentista, é de Fortaleza e mora em Palmas. Então seja bem-vinda, Beatriz. Estive em Fortaleza recentemente, dando uma palestra. Estou te assistindo de Tailândia, Pará. Não sabia que no Pará tinha uma cidade chamada Tailândia, olha só. A Aline, cadê Inflamaclass 40 e 41? Já vou dizer. Essa vai ficar exclusiva para vocês, alunos da formação, tá? Então, algumas Inflamaclass, e é bom para quem está chegando aqui saber, algumas Inflamaclass ficam exclusivas para os nossos alunos. Nós já estamos encomendando uma área dentro da nossa formação para ter só a Inflamaclass, que são as Inflamaclasses secretas, tá bom? Então, a 40 e a 41 vai ficar para vocês aí. Galera, se você não é meu aluno, não é minha aluna, primeiro eu queria te dizer assim, tem muito conteúdo gratuito meu aqui no YouTube, tá? Eu nunca vou deixar de fazer conteúdo por causa de dinheiro. Mas, pensando no bem do seu dinheiro, espere a Black Friday para comprar qualquer coisa. Tá? Não compre nenhum curso, nem meu, nada, não compre nada meu até Black Friday, tá bom? A minha equipe está preparando uma oferta muito boa, até para quem é aluno, tá? Então, para quem já é aluno, também vai rolar um arrego aí, tá? Então, aguardem com
carinho a Black Friday, porque a nossa equipe está fazendo uma coisa muito legal, tá? Galera, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. E hoje eu vou ver se eu consigo. Fica gravado, sim. Coordenação geral, psicopedagogia, será que é isso? Fica gravado. Todas as InflamaClass ficam gravadas. Algumas depois a gente tira do ar. Mas tem pelo menos aí umas 30 InflamaClass, tá bom? Então, galera, a galera fazendo... A Giovana tá no notebook. Eu recomendo muito, ó, você que tá aqui pela primeira vez e tal, e massa... Eu recomendo que você, nas próximas InflamaClass, se não deu tempo hoje, assista pelo computador, porque tua experiência de aprendizado vai ser melhor, tá? A InflamaClass é o seguinte, você já vai entender. Ó, dá uma olhada nisso aqui, ó. Isso aqui é um quadro branco virtual. Então, toda InflamaClass, a gente apronta alguma coisa. Toda InflamaClass, a gente vai desenrolar um PDF. E esse PDF, ele fica disponível para quem está no meu grupo de estudos. Como você faz para participar do meu grupo de estudos, que é gratuito? Você vai lá no meu Instagram, não é aqui no YouTube, porque às vezes eu vejo uns comentários depois do vídeo gravado, grupo de estudos, não é aqui no YouTube, é lá no meu Instagram. Você escreve em qualquer post meu, grupo de estudos. Tu vai receber um link e lá no grupo de estudos que eu mando todo o material da InflamaClass, inclusive o artigo que a gente vai ler aqui hoje, vai estar no grupo de estudos. Artigos complementares que, porventura, eu posso achar que precisa, eu mando lá no grupo de estudos. A única diferença, galera, assim, tem um delay, a minha equipe está mandando 1 ou 2 dias depois do ao vivo, porque tem gente que assiste gravado, tá? Então, como o WhatsApp não tem como você ver as mensagens anteriores, a gente acaba esperando o pessoal entrar, ok? Eu acho que era isso, né? Então, a InflamaClass de hoje, que eu até esqueci o nome, deixa eu ver aqui, ó. O nome da InflamaClass de hoje vamos lá. Limites da absorção de proteínas. Vamos partir da ideia que o processo de biodisponibilidade de um nutriente é dependente do LADME. O que é o LADME, gente? Deixa eu ver se eu vou falar certo, acrônimo, será que é isso que assim fala? Acrônimo, é um acrônimo, né? Juntar iniciais de palavras para formar uma palavra, né? O LADME é o seguinte, então qualquer coisa que a gente ingere, pessoal, me fala assim, mas será que a gente vai absorver, que nem hoje mandaram no nosso grupo de alunos, né, que alguém falou que se consumir banana com feijão atrapalha a absorção do feijão, umas coisas assim absurdas. Isso tem a ver com um baixo conhecimento acerca do processo que envolve a biodisponibilidade. Então, quando a gente fala de biodisponibilidade de qualquer coisa, desde de um peito de frango a um fitoquímico que tem na canela, esse nutriente ou não nutriente precisa passar por processos, né? Então, o LADME, o L é de liberação, né? Então, liberação do quê? Da matriz alimentar. Né? Então, não é isso que faz quando a gente come uma refeição, porque a gente aprende, pessoal, a olhar cartesianamente a refeição, né? Então, a gente esquece que eu tô falando muito alto, daqui a pouco eu tô sem voz, né? Mas é que quando o assunto é proteína, gente, eu me emociono. Eu vou tentar dar um zoom melhor para quem não tá assistindo do computador, tá? Galera, quando a gente fala em ingestão proteica, ingestão de carboidratos, a gente sempre pensa no quê? No nutriente isolado, como se a gente estivesse ingerindo proteína. A gente está ingerindo um alimento que pode ter
pouca proteína ou muita proteína. Né? A gente pensa assim, o pão é fonte de carboidrato. Realmente, se a gente pensar no macronutriente que tem mais nele, é o carboidrato, mas o pão também tem proteína, né? O leite é uma fonte de proteína, mas o leite também tem carboidrato, né? Isso são heurísticas que a gente faz para facilitar, e é bom, eu não sou contra isso. O que eu sou contra é reduzir um alimento a macronutrientes, ou melhor, a calorias. Então, esse é o lema, esse é o mantra de todo o pessoal da formação nutrição avançada. Então, veja, quando a gente ingere, vamos pensar num fitoquímico aqui fácil, tá? Quercetina, que é um fitoquímico muito abundante na nossa dieta, é um dos flavonoides mais presentes na nossa dieta, e a quercetina tem na maçã. Outra coisa que tem na maçã é a pectina, que é uma fibra solúvel que fica na casca, ok? Então, imagina que eu estou comendo uma maçã agora. Enquanto eu mastigo, eu danifico o alimento e vai se soltando dele essas coisinhas, os fitoquímicos, as proteínas e tudo mais. Então, o primeiro processo para o nutriente chegar ao seu fim é a liberação, né? É como se a gente comesse um novelo. Esse novelo tem que ser esticado. Aí, depois de esticado, ele vai ser quebradinho, tá? Então, o LADME vem da liberação desse ingrediente. O A é de absorção, ou seja, esse nutriente, para fazer sentido para o meu corpo, ele precisa ser absorvido, certo? Que mais? O D é de distribuição, né? Então, uma vez absorvido no lume intestinal, passando pela veia porta hepática ou outros meandros que possa, eu vou tentar manter aqui a coisa mais fácil possível, partindo para o fígado, por exemplo, você já tem aí a distribuição. Aí, depois, a gente tem a metabolização, né? Uma das funções. Metabolização. Uma das funções do fígado, dos rins, é metabolizar, né? Tem gente que acha que o rim é só excreção, né? Mas não. O rim vai pegar a glutamina, né? Isso é primeiro ano de nutrição, segundo ano de nutrição. O que o rim faz? Né, vai pegar a glutamina, vai cindir ela e vai fazer 2-bicarbonato para controlar nosso equilíbrio ácido básico. Por isso que não tem alimento nenhum que alcaliniza o sangue, tá? Aí depois da metabolização, sim, a gente tem a excreção, certo? Então, esse é o processo de biodisponibilidade que a gente tanto fala. Então, quando a gente fala de aproveitamento proteico, a gente tá só aqui quando fala de absorção. Então é muito pobre essa visão. A pergunta, será que eu absorvo a proteína? Eu acho que não é essa a preocupação que a gente devia ter. A preocupação que devíamos ter, conhecendo todas as etapas, a preocupação que deveríamos ter conhecido todas as etapas acima citadas, a preocupação que deveríamos ter é: será que, além de absorver a proteína corretamente, a gente metaboliza, ou seja, assimila ela corretamente? E é isso que esse artigo que eu vou trazer hoje vai nos mostrar. Gente, só lembrando, sendo chato, deixem o like de vocês, vejam se vocês estão inscritos, e tudo que eu produzi aqui na InflamaClass, como em todas as InflamaClass, eu mando lá para o nosso grupo de estudos. Basta ir no meu Instagram e escrever grupo de estudos em qualquer post que você entra no WhatsApp. Tô sem voz já. Galera,
Então eu vou compartilhar, eu tô um pouquinho tenso, não tenso, mas é que, ó, quando a gente tá só aqui pirando o cabeção nas inflamaclés, e eu vou escrevendo conforme a gente vai trocando ideia, é uma coisa. Quando eu venho só ler artigo, é outra coisa. Agora, hoje eu quero tentar ler esse artigo em inglês e traduzir automaticamente e resumir ele aqui. Então, tenham paciência comigo. Vocês estão com pressa, gente? Porque quem está com pressa vai ser melhor assistir gravado, porque eu não estou com pressa. Eu já fui na academia, eu já comi minha proteína, e nós vamos ver se essa proteína vai valer a pena, né? Tô bem descansado, tô voltando de férias agora, já me alonguei aqui no meu tapetinho, ó, tapetinho de yoga aqui, eu já tô sem pressa, tá? E se precisar, a gente faz uma Inflamaclass dessa aí, parte 2. Tem várias Inflamaclass que a gente teve que puxar uma parte 2. Por quê? Vocês vão ver que um artigo, ele... Simone, tô leve. Vocês vão ver, e tô leve de peso também, porque, gente do céu, eu caminhava 5 horas por dia. Mas faz parte, né? A gente precisa gastar aquele croissant que a gente come. Vocês vão ver como um artigo tem que ser lido cuidadosamente. Uma vez um aluno querido, não está mais nos nossos cursos, enfim, ele perguntou para mim assim, qual que era a meta, quantos artigos eu lia. Eu já cheguei a ler um artigo por dia quando eu estava elaborando uma disciplina de pós-graduação. Mas hoje eu tenho algumas métricas assim mas eu também não fico preso, tá, gente? Eu procuro ler uns 2 livros por mês, um livro físico e um no Kindle, e eu procuro ler um artigo por semana, um artigo muito bem lido. E já vou adiantar para vocês, esse artigo que eu vou mostrar hoje, eu li ele só uma vez. Eu costumo ler um artigo uma vez, esperar um dia, assentar bem as ideias, ler novamente e ler novamente, tá? É assim que eu me construí como nutricionista, porque a gente escolheu uma profissão que se atualiza muito rápido, galera, a gente não pode perder o bonde, tá? Então, assim, eu não tô com pressa. Eu costumo dizer que a Inflamaclass, tanto a Inflamaclass e o Clube do Livro, que nós vamos retomar em breve, não são feitas para virar hype mesmo, são feitas para as pessoas que querem estudar. Por isso que quando eu vejo alguém dizendo, eu estou aqui na academia assistindo, eu estou aqui, deixei ligado aqui no carro e estou dirigindo, eu não acho isso ruim. Claro, que preste atenção no que está fazendo, né? Mas assim, é o jeito que a gente acha. E quem assiste gravado, porque sempre fica gravado, eu agradeço você que assiste gravado também, tá? Porque é melhor você assistir gravado do que não assistir. Tem Inflamaclass que a gente chega a 1.500 visualizações em uma semana. Gente, isso para uma aula. Porque veja, eu não tô, a gente está aprofundando o conteúdo. Aqui é para pessoas que querem estudar. Então eu fico muito feliz, eu agradeço, tá? Vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu só ver os comentários de vocês. Voltou desinflamada, Jéssica. É por aí. Giovana. Como você acha os artigos, Ney? Você procura por algum tema específico? Giovana, eu pratico em mim o que eu falo para vocês. O que eu sempre falo para vocês? Estudem o que vocês amam estudar. Né? Então, por exemplo, lá dentro da formação tem o quê? Tem alimentopédia. Né? Então, tem aula de café, aula de chocolate, aula de brócolis, aula de frutas cítricas. Aí eu falo para os alunos, estudem o que vocês gostam de comer. Comece, eu gosto muito de chocolate, vou estudar as propriedades funcionais de chocolate. E é assim, eu, ultimamente, eu voltei a atender mais, né? Então, eu tive um burnout ano passado de tanto fazer coisa. Eu tirei o pé e eu decidi que eu não posso viver sem prática clínica. Eu saí da coordenação de pós-graduação do Uniguaçu, que eu amo, um beijo para eles, para eu poder me dedicar à prática clínica.
Porque, sabe, gente, antes de ser vendedor de curso, eu sou professor. E antes de ser professor, eu sou nutricionista. Então, não tem como, né? E o que acontece, Giovana? Eu não tô fugindo da tua pergunta. Eu percebo cada vez mais determinados manejos dietéticos que eu faço e dá certo, aí eu vou buscar a evidência científica para ver se eu estou fazendo certo ou errado. Entende? Então, assim, a gente sabe que na prática clínica, às vezes o manejo tem que ser na hora. E agora que eu voltei a atender mais, com mais volume, eu voltei a resgatar aquele Ney lá atrás, um pouco menos funcional e mais esportivo. Vamos dizer assim, um esportivo funcional. E é a minha dieta, via de regra, e isso eu não escondo, ela sempre acaba ali num 40, 30, 30, tá? Um 40 de carbo, um 30 de proteína, um 30 de gordura. Já trabalhei, e é na minoria das vezes, mas não trabalho sempre com dietas mais focadas em qualitativo, dietas qualitativas. Às vezes eu só coloco o paciente numa norma calórica e tento bater um score mediterrâneo que eu uso com os meus alunos. Então, eu tenho ultimamente ficado interessado pela ingestão de proteína para segurar o emagrecimento. Tenho ficado cada vez mais convencido de que a proteína é um macronutriente chave no processo de emagrecimento. E tem me brilhado aos olhos estudar a proteína de novo. Então, eu lembro que eu fiquei um ano inteiro estudando mitocôndria. Fica assim, tipo, você fica meio obcecado, né? E eu tô sentindo vontade de estudar a proteína até esgotar esse tema. E eu vou trazer mais proteínas nas InflamaClass, tá? Eu tenho estudado bastante proteína. Ok? É mais isso. Então, o que eu faço? Eu vou garimpando, né? Procuro nas melhores revistas, que nem o artigo que eu vou trazer hoje é da Cell. Então, a Cell é uma baita revista, né? Eu avalio também a metodologia que eles fazem, né? E eu já trouxe artigo aqui que eu critiquei o artigo, tá? Então, a ideia de trazer artigo aqui não é passar pano para artigo nenhum, tá? Aline, Ney, ler o artigo traduzido pelo Google Tradutor fica com uma qualidade boa no sentido das informações ficarem fidedignas? Sim, Aline, sim. Tá, tipo, entre não ler o artigo e ler pelo Google Tradutor, leia pelo Google Tradutor. Você vai ver, você vai perceber quando não dá boa, que alguma frase fica estranha. Aí você vai lá e traduz só aquela frase, tá? Tinha um outro aplicativo que eu usava quando eu comecei a fazer aula de espanhol, que era muito bom, que eu esqueci o nome agora. Que mais? Célia, leu apenas uma vez porque é de fácil entendimento? Ainda tem dificuldades nisso. Não, Célia, eu li uma vez porque eu não tive tempo. Eu levei muito a sério essa história das férias. Eu fui pegar um artigo para ler hoje de manhã. E esse é um artigo que eu vou ler ele pelo menos mais umas 3 vezes. Tem um artigo que eu sempre mostro, Western Diet, Triggers, NLRP3, inflamassoma, aquele artigo que eu mostro, mudanças epigenéticas em ratinhos expostos a uma dieta ocidental. Aquele artigo, gente, eu li, eu acho que umas 10 vezes. A primeira vez que eu li ele, eu levei 2 meses. Então, tem artigos, e eu vou fazer uma InflamaClass sobre isso, sabe? Artigos que foram, assim, decisivos na minha vida, tá? A ideia do Neto, que bom temos a presença de alguém famoso aqui, de jogar no chat GPT também é uma boa, tá? Você pode subir ele e pedir para ele traduzir, eu acho que daí depois você pede os pontos que você teve dúvidas, sei lá, dá para... Não entendo muito do chat GPT, mas acho que dá para fazer esse tipo de coisa. Vamos lá, então. Vamos para essa desgraça desse artigo. Então, como falei para vocês, gente, talvez eu me bata um pouquinho, tá? Talvez eu me bata um pouquinho, porque eu vou ler o artigo, enfim, vamos ver o que sai hoje, tá? Deixa eu só pôr aqui, já vou compartilhar minha tela, já aproveita e deixa o like neste vídeo. E lembrando o que eu falei no começo, gente, Black Friday vai ser com a gente, tá? Se você não é nosso aluno na Black Friday, você vai ser. Se você já é nosso aluno,
Black Friday você vai ser mais aluno ainda. Galera, o artigo é esse. Obrigado, Célia, que bom. Eu acho que eu fiz 3 posts, né? Eu não gosto de ficar postando toda hora que tá de férias também, mas é mais porque para dizer para vocês que eu tô vivo e que estamos aí. Galera, o artigo é esse. É da Cell. Olha o que ele diz. A resposta anabólica à ingestão de proteína durante a recuperação do exercício has no, ou seja, não tem um upper limit, não tem um teto na magnitude e na duração em vivo em humanos. Já vou entender o que é isso. Então, como a maioria dos artigos da Cell, ele traz um graphical abstract. E algumas palavras em inglês eu vou me embananar. E na verdade, o que rolou aqui, tá? Ele já dá um spoiler bem interessante aqui, ó. Eles marcaram, os indivíduos ingeriram, após o treino, 0 gramas de proteína, 25 gramas de proteína ou 100 gramas de proteína. 100 gramas de proteína, não é 100 gramas de alimento, pessoal. 100 gramas de proteína pós-treino. Essas proteínas tinham alguns aminoácidos-chave marcados. Eles também fizeram a infusão de isótopos com aminoácidos marcados também para avaliar. É como se você colocasse um chip num carro para ver onde é que ele vai no GPS. Essa metodologia de isótopos, eu comecei a estudar ela no meu mestrado e parei, porque acabou que a gente decidiu não usar. E é algo que eu não tenho nenhum problema em dizer isso, eu sempre falo que eu não domino muito bem essa parte da metodologia com isótopos. Mas, o pouco tempo que eu tive tempo de pesquisar, os caras utilizaram padrão ouro aqui. Por isso que eles verificaram coisas diferentes de outros artigos. Tá? Então, eles colocam no desenho aqui, ó, assim, ó. Qual que era a visão anterior da, né, prior assumption? O que assumia previamente? Assumia-se previamente que a partir, acompanha meu mouse aqui, ó, a partir, eu tô falando, gente, essa inflama class é pra gente selecionar, separar o joio do trigo, tá? O que se assumia-se cientificamente antes, né? Que à medida que você aumentava a ingestão proteica, você tinha um declínio, né? No quê? No anabolismo. Ou seja, quanto maior a ingestão proteica, você tem um platô, no mínimo um platô, né? E quanto maior é a ingestão proteica, maior é a oxidação de aminoácidos. Veja que a oxidação de aminoácidos vai aumentando conforme vai para frente aqui, ó, a ingestão proteica. E eles colocam aqui, ó, novo entendimento. O que eles propõem? E, cara, esses autores, vocês vão ver ao longo do artigo, eles são tão fodas que eles não dizem assim, ó, mas não de uma maneira arrogante, porque isso qualquer Zé Mané pode fazer. O Igor postou esses dias, o Igor Eckert, que esse ano, gente, é uma média de 4.000 artigos por mês. 4.000 artigos por mês. Vocês sabem o que é isso? É muito lixo sendo produzido, gente. É o que eu tô falando, a gente tá vivendo uma obesidade não só de alimentação, mas de informação. Então não é possível que 4.000 artigos por mês sejam top, né? Só que esses autores aqui, como eles estão com muita certeza, vocês vão ver, eles embasam muito, eles batem muito na mesma tecla da metodologia deles, das falhas metodológicas. Cara, eles corrigem Stuart Phillips. Eu vou repetir, eles corrigem Stuart Phillips. Eles citam Stuart Phillips e falam, ó, o entendimento do Phillips aqui
já está defasado. Cara, né? E quem que é Stuart Phillips? Maior estudioso de síntese proteica que a gente tem hoje. Tem maravilhosos artigos. Mas em um momento ali eles vão puxar vários artigos do Stuart Phillips. Tá? Então eles colocam aqui, ó, novos entendimentos. Ó como já muda o gráfico. Ó como já muda o gráfico. Que há um anabolismo sem, ó, não gera platô e a oxidação de aminoácidos tende a ser pequena. Lembrando, e isso eles vão falar lá no final do artigo, estamos falando de indivíduos treinados, homens jovens. Então, isso que eu acho o belo desse artigo, assim, ó, é muito... Eles não extrapolam isso, assim, demais, sabe, gente? Assim, eles são bem fechadinhos. Dentro dessa metodologia, para esses indivíduos, nós achamos isso. É o tipo de artigo que a gente gosta. Mas, vamos lá, né? Não vou ler os highlights aqui, porque nós vamos para o artigo, né? Então, o resumo também eu não leio. Quando eu vou ler o artigo inteiro, eu não leio o resumo, tá? Quando eu estou sozinho, eu leio, mas aqui para a gente poupar tempo, né? Então, ele começa bem light, ó. O tecido músculo-esquelético está em constante estado de turnover. Olha que light. Então, ele fala assim, olha, gente, anabolismo, catabolismo rolam o tempo inteiro, né? Um ganho líquido ou perda de proteína muscular ocorre como consequência de uma positiva ou negativo balanço, né? Que é a síntese menos a quebra de proteína, né? Então, o nosso corpo está em constante turnover proteico. Um ganho líquido ou perda, or loss, ou perda, é decorrente do balanço líquido. Por que ele está falando isso, gente? Para se proteger lá na frente. Para dizer assim, olha, não é porque eu identifiquei esse anabolismo aqui com esses caras que se você ingerir isso de proteína você vai ter anabolismo. Depende do quê? Da dieta, do contexto dietético. Né? Aumentos na síntese de proteína muscular, nas taxas, né, de síntese de proteína muscular, são principalmente guiados por ingestão de proteína e contração muscular, né? Algo bem básico. Então, se um indivíduo quer aumentar a retenção de proteína, ele tem que ingerir mais proteínas e fazer exercício físico. Aí ele fala, a metodologia de isótopos estáveis permite o acesso à cinética de determinados aminoácidos. Né? Aí ele fala da ingestão proteica. Eu já vou para o quadro aqui, gente, resumir, tá? Mas é só para a gente entender. Ele fala brevemente, a ingestão proteica a proteína é digerida, depois os aminoácidos são absorvidos, né? Os aminoácidos são liberados, né? Released, dentro da circulação, em que eles podem ir para os tecidos periféricos, serem absorvidos por tecidos periféricos, né? Subsequentemente, o aminoácido pode ser incorporado dentro do tecido como uma proteína ou catabolizado, né? Se o indivíduo, vamos imaginar um indivíduo que ingere 1.000 calorias por dia, só de bife. Então, esses aminoácidos entram, já vão lá para o ciclo de Krebs, ali nos lugarzinhos que eles se ligam, né? Aí, ó, ele vai... Os aminoácidos não servem apenas de precursor de proteína, não formam só proteína, mas eles também fazem... Eu vou olhar às vezes aqui, gente, porque aqui tá maior para mim, tá? Eles fazem sinalização moleculares, especificamente... Mammalian Targeting of Rapamycina complexo 1, a mTOR, né? E sua cascata de sinalização, que regula o crescimento celular, o metabolismo, parará. Quando vocês verem eu
colocar o verde é porque é algo muito importante. Algo que o autor colocou aqui e é muito importante. Estudos de dose-resposta têm reportado o que é um estudo de dose-resposta. Vou testar 15 gramas de proteína, eu vou aferir síntese proteica. Vou testar 20 gramas de proteína, vou aferir síntese proteica, entenderam? Então, estudos de dose-respostas têm reportado que a ingestão de 20 a 25 gramas de proteína é suficiente para maximizar a síntese proteica pós-exercício, a taxa, né, de síntese proteica pós-exercício. Olha como é foda aí traduzindo, lendo, né? Em saudáveis, jovens, adultos, com não... with no further increase, né, com não aumento, further increase, deixa eu pôr aqui, gente. Tradução. No further increase. Essa frase tá bem foda. Aqui, with no further. E é isso que vocês têm que fazer, gente. Quando fica uma frase estranha, você vai lá e vai no tradutor. Sem mais aumento de taxas de síntese de proteína muscular, quando maiores quantidades de proteínas são consumidas. Agora, deixa eu ler isso no contexto. Tá? Então, estudos com dose e respostas têm dito que a partir de 20, 25 gramas, né, é suficiente para maximizar a síntese muscular pós-exercício, sem necessariamente uma vantagem no aumento da síntese de proteína muscular, tá? Então, ele está dizendo assim, a maioria dos estudos dizem que tem um teto. E é isso a maior dúvida de vocês, né? Qual é a quantidade de proteína? É nessa tecla que ele está preparando aqui. Então, ele faz essa introdução, gente, porque ele está querendo situar a gente, né? Ele tá querendo deixar a gente preparado para o que ele vai apresentar, tá bom? Então, vamos lá. Altas ingestão, eu tô com o meu mouse na minha outra tela e achando que vocês estavam vendo. Higher protein intake, então ingestão de proteína mais alta, não avança, né, num aumento de sinalização anabólica. E excesso de aminoácidos sugere-se que são oxidados. Ele está falando disso aqui, ó. Ele está falando disso aqui, ó. Ele está falando disso aqui, desse desenho que ele fez, tá? Então, olha, os estudos clássicos de ingestão proteica, leia-se Stuart Phillips, eu acho que eu até botei aqui, ó, ele cita Phillips, ele cita 2 artigos do Phillips, se eu não me engano, eu sei que um deles é do Phillips, tá? Dizendo que, olha, mais do que 25 gramas por refeição, parece que há, em vez de anabolismo, há uma oxidação de aminoácidos. Consequentemente, as pessoas são advised, né, são convencidas, são aconselhadas a distribuir a ingestão de proteína através do dia, fazendo com que cada refeição tenha 20 a 25 gramas de proteína. E quem pediu do Google Tradutor, ó, gente, às vezes eu coloco aqui, quando eu não entendo a palavra isolada, mas não entendo ela no contexto, eu rabisco aqui, vou e busco e tal, tá? Então, uma coisa que eu não achei legal nesse artigo é que ele fala assim, ó, eu acho legal a ideia do raciocínio dele, mas eu não sei se isso é legal falar no artigo, que ele fala assim, olha, ainda que isso faça sentido, pensando nos padrões dietéticos que a gente come sempre, isso parece estar em desacordo com as práticas de alimentação de animais, que consomem grandes quantidades de proteína infrequentemente. Então, veja, a gente morava nas cavernas, caçava um bicho, levava para dentro da caverna, comia tudo que tinha para não estragar, e depois ficava dias sem proteína, né? Ia mantendo na frutinha ali, no insetinho,
Aí ele cita, o mais notável são as cobras. Aí fala o tanto que a cobra come numa refeição, né? Mais do que o 25% do seu peso corporal. Só que, sabe, assim, tá citando um réptil, isso daí, essa parte eu não gostei do artigo, nada a ver. Eu acho legal ele falar assim, olha, a maioria dos animais come um monte e fica sem comer. E isso não quer dizer que é o certo também, quer dizer o que eles fazem, o que dá para fazer, tá? Então, resuminho. Aprendemos, eu vou colocar assim, aprendemos, e isso através de bons autores, que a ingestão proteica deve ser espaçada e até um limite para evitar uma possível oxidação de aminoácidos. Gente, todo esse resumo vai estar no grupo de estudos, tá? Alguns animais têm o padrão de comer um monte, vou pôr assim mesmo, e ficar um tempão sem comer. Por exemplo, a cobra. Eu acho que é uma viagem que, cara, então vamos fazer tudo que a cobra faz? Vamos fazer tudo que os animais fazem? Não, né? Então aí eu acho viagem. Mas, por isso que eu falo, gente, tem... eu acho que é isso o processo de aprendizagem. É você não descartar tudo fora por causa de uma parada. É você saber ler com senso crítico e pegar o que tem de melhor ali, tá? Certo? Caminhemos. Parará. O que mais que ele vai falar? Esse conceito tem sido baseado, né, em estudos, né, que utiliza esse mapeamento por isótopos, de que com resposta pós-prandial, ou seja, após a ingestão, né, de quantidades no máximo, menor ou igual a 45 gramas de proteína over, né, sob pouca duração, 6 horas. Então aqui, gente, e não liguem o jeito que eu vou falando, porque é ruim traduzir na hora, sabe? Mas aqui ele está dizendo o seguinte, esses estudos, eles falham, porque a maioria desses estudos param de analisar os indivíduos após 6 horas. Né? Então, eles até colocam aqui, short time, uma janela de curto tempo, que pode ser o quê? Insuficiente para permitir uma completa digestão e absorção de aminoácidos. Então, eles estão introduzindo assim, até o momento, sabe-se disso, existem bons estudos, ele está falando que ele não está falando mal, existem bons estudos, porém, esses estudos avaliam quando sobem um pouco a gramagem de proteína, ali 45 gramas, eles param ali nas 6 horas, né? Então, alguns estudos parecem avaliar o aproveitamento proteico por um tempo que poderia ser maior. O autor questiona se ingestões acima de 45, igual ou acima, acima ou igual a 45 gramas de proteína, não deveriam ter mais do que 6 horas de análise. Análise de quê? De sangue, de biópsia, do que os autores fizerem, tá? Bueno, no presente estudo, nós então procuramos acessar essa resolução pós-prandial de proteína com 3 tipos de ingestões.
0,25 e 100 gramas de proteína, seguido de exercício. Então, os indivíduos fizeram exercício e depois consumiram. 3 grupos, tá? Então, são 3 grupos. O 0 seria o grupo controle, né? Aí ele vai falar, para esse fim, né, nós aplicamos o tracer, né, enfim, o traqueamento de isótopo quádruplo com infusão. Então, houve a infusão e houve a marcação na proteína dietética, né, com uma frequente coleta de músculo, de plasma, e também análise do músculo, certo? Então, o que eles fizeram? Enquanto a gente vê as análises, tipo assim, gente, nesse estudo, eles fizeram um modelo de rastreamento. Eles fizeram algumas coisas que a gente pode pôr como os pontos fortes desse artigo. Um modelo de rastreamento mais moderno, que os outros autores não utilizaram, né? Que é, ou ele fala aqui, isótopo quádruplo. Eles fizeram o quê? Mais amostras de sangue. Então, por exemplo, eu vou apagar o que eu vou fazer aqui agora, mas só para vocês imaginar. Os outros estudos, eles fazem assim, ó. Entre um período de 1 a 6 horas, eles fazem uma análise aqui, uma análise aqui, uma análise aqui, uma análise aqui, 6 horas. O que esses caras fizeram? Fizeram até 12 horas e assim, ó. Entende? Então, eles analisaram muito mais, né? E em terceiro, eles fizeram análise histológica da musculatura. Então, cara, eles fizeram barba, cabelo e bigode. Gente, olha que legal, que lindo ver isso. Tem 66 pessoas assistindo isso. 66 pessoas que vão terminar hoje o dia um pouco mais inteligente do que chegaram. Esses desconfortos que a gente sente, gente, com palavras novas, e tem que organizar essas ideias na cabeça e se situar, isso aqui ele tá falando para dar uma cutucada no Phillips. É normal a gente se sentir meio perdido, tá? É normal, eu me sinto também. E isso é ótimo, porque a gente tá fazendo novas conexões neurais. Resultados, ó, já foi pro resultado. E é legal o desenho do artigo, não o desenho não a metodologia, o desenho do artigo. Lá no final do artigo, depois das referências, que isso é um padrão da CEL, quem aqui já está acostumado a ler artigos da CEL, eles colocam muitas informações úteis depois da referência, tá? A própria descrição mais pormenorizada dos indivíduos, tá? Então, para testar a nossa hipótese, nós colocamos: alô, pessoal do Leite Inflama, não foi dessa vez, mas oi, eles testaram com leite, gente, proteína do leite marcada. Então, para você que acha que a proteína do leite é veneno, não foi dessa vez. Então, eles utilizaram proteína do leite concentrada, né, e dividiram os indivíduos randomicamente nesses grupos que eles estão falando aqui, que a gente já falou, tá? Então foi o seguinte: indivíduos foram divididos em 0 gramas de proteína. Os indivíduos ingeriram proteína do leite marcada e foram divididos em 0 gramas de proteína, 25 gramas de proteínas e 100 gramas de proteínas. Cara, você imagine, depois, no final do artigo, vocês vão ver que eles recrutaram as pessoas que não tinham nenhum problema com lactose ou com proteína do leite, enfim, essas coisas assim que é importante, tá? Tudo isso o autor descreve depois.
O comentário da Vanessa. Obrigado, Vanessa, obrigado. Fico feliz vindo de você, que é uma prof tão inteligente. Gente, até o momento é isso. É isso que a gente tem de informação. Então, eles tiveram uma prática de exercício de resistência física, não exercício resistido nesse sentido, não é exercício aeróbico, exercício de resistido, de força, né? E depois eles foram submetidos a essa metodologia que eu já descrevi, tá? A essa metodologia que esses 3 pontos fortes, os isótopos quadruplamente marcados, análise mais constante de sangue e análise tecidual. E eles não falaram disso ainda. Eles fizeram também análise nutrigenômica, gente. Eu digo assim, ó, cara, esse estudo, eu falei, ele tem que ir para Inflamaclass, porque ele não pode ficar só comigo esse estudo. E só que eu acho que é um erro meu, gente, eu acabei deixando passar batido. Ele é de 2023, tá? Então ele é do ano passado, ele é de agora. Isso numa timeline da ciência, ele é de agora, de 1 minuto atrás, isso daqui. Tá? Bueno. Aí ele vai falar, vai ppp, cara, já tá complicado isso aqui. A hora que vocês lerem o artigo, vocês vão ver o que é complicado. Aí ele vai falar da aminoacinemia e tal. A ingestão de proteína rapidamente aumentou no plasma as concentrações de aminoácidos em uma dose dependente. Em uma maneira de dose dependente. O que ele está dizendo aqui, gente? Parece tão singela essa frase, mas ela não é. Porque, veja, se o aminoácido aumentou no sangue, e isso aqui tem que ser um corte. Se o aminoácido aumentou no sangue de uma maneira dose dependente, significa que pelo menos até a absorção não tem limite. Até 100 gramas. E haja garganta para ir 100 gramas. Vocês estão entendendo a importância de uma simples frase? Ó, a ingestão de proteína rapidamente aumentou o plasma no sangue de uma maneira dose dependente. Ou seja, os indivíduos que ingeriram 100 gramas de proteína também tiveram aumento de proteína, de aminoácidos no plasma. Não teve não absorção. Não foi absorvido. Não teve isso. Não teve. As concentrações de aminoácidos no plasma eram mais altas durante as primeiras 5 horas seguindo da ingestão de 25 gramas de proteína, comparado com controle, com zero, né? Ingestão de 100 gramas de proteína resultou num maior aumento no plasma de aminoácidos, na concentração plasmática de aminoácidos, o que permaneceu alta nas 12 horas pós-prandiais. Olha só, o que ele está dizendo aqui, que houve um pico da galera dos 25 gramas e teve um declínio. A galera das 100 gramas permaneceu aumentando, não teve platô, não teve queda, não teve platô por 12 horas. Isso é muito foda, gente. Nossos dados demonstram que a magnitude e a duração da resposta de aminoácido no plasma aumenta com uma maior dose de proteína ingerida. Então vamos lá. Indivíduos ingeriram proteína do leite marcada e foram divididos em 0. A ingestão de 25 gramas de proteína manteve aminoácidos no sangue por aproximadamente o que eu tô fazendo de cagada? Nossa, gente. Você vê o nó que tá na cabeça? 5 horas após a ingestão. Já a ingestão... Gente, vocês estão vendo que eu tô emocionado, né? Já a ingestão é porque... Gente, sabe qual era o meu apelido? Na primeira academia que eu treinei, eu tinha 17 anos. Garoto Proteína. Eu jurei que esse apelido ia pegar e não pegou. Eu chegava
na academia, eles falam, o garoto proteína chegou, porque eu só falava de proteína. Já a ingestão de 100 gramas de proteína não teve platô, nem queda. Vamos colocar aqui, uma hora ia cair, né? Talvez se eles fizessem por 24 horas, né? Nas 12 horas subsequentes. Tô com sede. Gente, não é legal desbravar um artigo assim? Como que pode alguém não estudar? Até aí tudo bem, pessoal? Tão bem? Estão vivos? Eu sei que eu entendo que às vezes dá nó, mas é importante, tá? Por isso que nós somos em poucos. Bom, então vamos lá. Portanto, nós aplicamos o isótopo quádruplo na infusão, né? Para quantificar ambos exógenos e endógenos plasma aminoácidos, a cinética de aminoácidos plasmáticos. Cara, é muito louco isso. Então eles fizeram. Por que eles colocaram esses aminoácidos marcados de maneira de infusão? Para que eles ficassem como vigias, não só do aminoácido que está entrando via dieta, mas também o aminoácido endógeno, ou seja, o pool de aminoácido que o indivíduo tem, tá? O que ele fala aqui? Exógeno de heteroproteína, então as proteínas derivadas do alimento, né? O aminoácido derivado da proteína exógena aparecia na circulação era significativamente maior nas 100 gramas de proteína quando comparado com 25 gramas de proteína ao longo das 12 horas do período pós-prandial das 12 horas, tá? E um parêntese aqui, gente, esse artigo ele traz desenhinhos maravilhosos, tá? Então quem gosta de desenho, eu sou um deles. Aqui ele mostra certinho que pega o leite da vaca, ó, e vai marcar os aminoácidos, né? Fala sobre o método que ele fez, ó, os indivíduos, então, aqui, ó, ponto zero dos indivíduos, né? Então, as amostras aqui, ó que legal isso daqui, ó o tanto, gente, pense o trabalho que esses malucos tiveram, aqui são 12 horas, né, 720 minutos, o tanto que eles coletaram sangue desses indivíduos e fizeram biópsia no músculo, cara, isso daqui é um trabalho que esses caras é absurdo, cara, assim, é absurdo. Então eles vão avaliar a concentração no plasma de glicose, de fenilalanina, de leucina. Olha a galera aqui, ó, como permanece com a leucina alta, né? Aqui, ó, quanto mais escura a bolinha, gente, só para nós não ter que ficar olhando para a legenda toda hora, quanto mais escura a bolinha, maior a ingestão proteica, tá? Então você vê determinados aminoácidos mais altos, a leucina permanece mais alta. A insulina dá um pico, porque as proteínas são insulinêmicas, sim, mas aí depois estabiliza. Total aminoácidos permanecem mais altos. Que mais? E lembrem, eles não querem só analisar aminoácidos no sangue, senão eles tinham feito só isso aqui, gente. Senão eles tinham feito só essas gotinhas aqui, ó. Eles querem analisar tudo. Isso aqui é parte da análise. Né? Então aqui eles vão fazer vários aminoácidos para poder argumentar, olha, na análise de sangue, os aminoácidos estavam ali. Né? Tava ali. A taxa total de desaparecimento de aminoácidos dos tecidos periféricos aumentava de uma maneira dose dependente. Olha isso aqui, ó, gente, com nenhuma evidência de efeito de saturação. Isso é um ponto importante. Não houve evidência de que chegou uma quantidade de proteína, saturou.
Isso é importante. Isso é importante, eu vou escrever. Os aminoácidos aumentaram e permaneceram aumentados no... Eu vou pôr G100, tá, pessoal? Pra vocês entenderem que é o grupo que ingeriu 100 gramas. Os autores observaram que não houve efeito de saturação. Saturou a célula, tanta proteína vai saturar receptor celular. Não foi verificado isso nesse estudo. O que mais que eles vão colocar aqui? Oxidação. Eu não marquei aqui, mas agora eu passei o olho e me chamou a atenção. Ó, geralmente de maneira generalizada, né? Acredita-se geralmente que a ingestão proteica estimula a síntese de proteína whole body, né, do corpo todo, até um nível máximo. Depois disso, os aminoácidos são diretamente levados para oxidação. E ó, ele vai citando os autores, e são autores picas que ele cita. Nós observamos further, sempre esqueço o que é further, deixa eu ver o que é further. O avanço, né, cara? Further é avançar, né? Nós observamos um avanço do aumento em ambas síntese de proteína, do corpo todo, e na oxidação de aminoácidos, seguindo a ingestão de 25 e 100 gramas, respectivamente. Nós observamos um avanço do aumento em ambos, a síntese proteica e a oxidação de aminoácidos. Houve oxidação de aminoácidos. Mas a pergunta que ele vai fazer mais para frente é: essa oxidação de aminoácidos, ela foi basal do corpo ou ela foi aumentada porque a ingestão foi aumentada? E essa é a pergunta-chave aqui da oxidação. Porque uma coisa eu falar assim, ó, aminoácidos são oxidados o tempo inteiro, gente, né? Lembrem de bioquímica básica, ciclo de Krebs, o tempo inteiro. Outra coisa é eu falar assim, ó, se eu aumentar muito a dose de proteína, os aminoácidos serão mais oxidados porque haverá desperdício. É esse ponto aqui, tá? E depois eles vão concluir, já dando um spoiler, que não aumentou a oxidação. Tá na primeira imagem que eu mostrei para vocês, né? A oxidação de aminoácidos não seguiu a mesma linha. Olha aqui, ó. A oxidação de aminoácidos, aqui é o anabolismo. A oxidação de aminoácidos não seguiu na mesma proporção. Eles já dão esse spoiler ali, na real, né? Ó, aqui eu fiz mais uma colinha. No entanto, a concorrente, né, a concomitante, talvez, né, aumento na oxidação de aminoácidos foi insignificante quando comparada com a síntese proteica, que é aquele quadro que eu acabei de mostrar. Esses dados demonstram que a ingestão de uma grande quantidade de proteína resulta em uma prolongada digestão proteica, absorção de aminoácidos e continuada liberação de aminoácidos na circulação. Então, uma ingestão de uma grande quantidade de proteína permanece com a entrada constante de aminoácidos na corrente sanguínea. Então, aqui a gente vê que a oxidação, olha, gente, a oxidação de aminoácidos, isso aqui é um mito muito grande, tá, pessoal? Isso aqui é um mito muito grande. Observa-se um aumentinho inicial aqui, lembre que quanto mais escura, maior a ingestão de proteína. E depois, gente, a oxidação de aminoácidos segue normal, independente da dose de proteína. Eu acho que aqui eles foram muito sagazes, assim, né? Aí eles vão falar do pool de BCAAs, né? Acessar essa análise metabólica de gestão de proteína
foi importante para eles analisar o que entrou de síntese proteica no corpo todo e o que realmente era nos tecidos, né? Ou se eram catabolizados. No entanto, aminoácidos take up by tissues, né? Aminoácidos pegados pelos tecidos, podem ter temporariamente aumentado o aminoácido, o estoque de aminoácidos livres na célula. Portanto, nós fizemos isso, assessed tissue, fizeram análise do tecido, né, para ver as concentrações de aminoácidos livres nos músculos. Tecido muscular, daí eles foram lá no músculo buscar aqueles aminoácidos marcados, né? Enfim. Uma exceção, então eles vão falar que aminoácidos não diferiu necessariamente do que, assim, eles estão dizendo aqui, ó, uma concentração muito alta de aminoácidos vindo da dieta não fez com que o músculo mudasse totalmente a dinâmica dele, houve uma oxidação normal e maior anabolismo, e pau, tá? Uma exceção a esse padrão foi os aminoácidos, foi a leucina, dos aminoácidos de cadeia ramificada, leucina, isoleucina e valina, o que significativamente ficou mais alta na ingestão de 100 gramas pelas 12 horas pós-prandial, comparando com 25 ou 0. Então, os aminoácidos de cadeia ramificada permaneceram mais altos do que os outros aminoácidos aqui. Tá? As ligações com bound, né, ponte, ligações com proteína muscular, as fenilalaниnas ali que eles testaram, foram aumentados nas primeiras 4 horas, então ele está falando só da fenilalanina marcada, seguindo da ingestão de 25 gramas de proteína, com um pequeno avanço, um pequeno aumento durante as 8 horas. Em contraste, a ligação com proteína muscular aumentou linearmente ao longo das 12 horas, quando a ingestão foi 10 gramas de proteína. Então, aqui ele está falando assim, os aminoácidos de cadeia ramificada foram os aminoácidos que mais aumentaram, e se a gente isolar só a fenilalanina marcada, ela teve 4 horas o pico, né, de 4 a 8, e com 100 gramas de proteína, 12 horas ainda estava alta. Em adição, essas datas confirmam nossas hipóteses que a ingestão de uma alta quantidade de proteína resulta em um prolongado e maior incorporação de aminoácidos no músculo. Vou repetir de novo aqui. Em adição, esses dados confirmam nossa hipótese que a ingestão de maiores quantidades de proteína resulta em um prolongado e maior incorporação de aminoácidos no músculo derivado dessa proteína. Aí ele vai falar prolonged muscle protein synthetic response to protein ingestion. Tendo estabelecido um aumento no endógeno, no exógeno, nos aminoácidos vindo da dieta, então tendo estabelecido que o básico, né, ingeriu mais proteína, aumentou os aminoácidos, nós quisemos determinar se isso era traduzido a um maior pós-prandial, uma maior taxa pós-prandial de proteína muscular. Então veja, até aqui esses caras bateram na seguinte tecla: ingestão de proteína aumenta aminoácidos, eles falam muito, né? Exógenos, aminoácidos, muscle, dietary protein, aminoácidos derivados da proteína dietética. Eles estão falando muito isso. Agora eles vão falar assim, ó, tá, agora a gente quer saber se esse aumento de aminoácido resultou em efetiva síntese proteica muscular, que é talvez a pergunta mais importante da nossa live. A ingestão, aumentar o pool de aminoácido no sangue, resultou em uma maior síntese proteica? Bom, nós acessamos, né, a resposta da síntese proteica
em multiple protein fractions. É o Joel Santana que falou em inglês. E isso eu achei sensacional, gente. Vamos pegar meu post de hoje. Vamos pegar meu post de hoje aqui, ó. O que eu falo? Quanto de proteína é utilizável em uma refeição? A gente já viu, né? Então, enquanto estiver entrando proteína do intestino para o sangue, tá entrando, os aminoácidos estão ali. Mas quanto dessa proteína é utilizada para produzir proteínas musculares? Tá, só que se a gente pegar proteínas musculares, tem coisa, né? Só depois eu vou mandar para vocês no grupo de estudos. Se a gente pegar aqui, ó, e analisar, por isso que, cara, quando você lê uma coisa, você vai. Se você pegar as proteínas musculares, nem toda proteína muscular ela é miofibrilar. Tudo isso aqui é proteína muscular. Se aumentar microtúbulo, eu posso dizer que fez anabolismo, né? Então esses caras, eles foram mais uma vez geniais, porque eles fizeram nessas análises que eles fizeram de biópsia, eles fizeram protein mixed muscle, então fizeram um misturadão ali do que tinha de proteína miofibrilar e tecido conectivo intramuscular. Então, eles analisaram 3 tipos gerais de proteínas musculares. Isso é muito foda, gente. Isso é muito foda. Então, eles podiam ter parado ali, ó, dizendo, olha, a gente analisou aqui que se você comer proteína, se for 100 gramas, 40 gramas, que dizem, a gente absorve, né? Não é assim. A gente absorve no máximo 40 gramas. Eles podiam ter parado aí. Não, gente, ó, a gente mostrou aqui que se você ingerir 100 gramas de proteína, você vai absorver tudo. Entende? Eles podiam ter parado aí. Mas eles deram um passinho a mais. Não, se você ingerir 100 gramas de proteína por 12 horas, o que acontece? Aumenta a síntese proteica muscular. Já estava massa. Mas eles deram um passo além. Eles foram buscar qual tipo de fração do tecido muscular aumenta. Em acordo com a nossa hipótese, nós observamos a clear dose dependente, uma clara dose dependente, um padrão claro de dose dependência na síntese proteica muscular, na taxa de síntese proteica muscular, quando acessado todo o período de 12 horas pós-prandial. Ou seja, enquanto ao acessar a síntese proteica própria do tecido muscular propriamente dito, ao acessar a síntese proteica do tecido muscular propriamente dito, observou-se, dá um nó na cabeça, né, gente? Observou-se que esta estava constante nas 12 horas subsequentes ao período pós-prandial. Esse item 10 é foda, tá? Ao observar nos pontinhos que eles fizeram biópsia ao longo das 12 horas, havia síntese proteica o tempo todo. Claro, a gente pode pensar como é que estava a nutrição desses indivíduos antes, qual que foi o nível, muita coisa, gente. A gente não pode tomar nenhum artigo isolado como verdade absoluta. Mas é que esse dado me pegou. Porque eles podiam ter simplesmente falado assim, ó, não existe limite de absorção proteica. A gente testou com 100 gramas, 100 gramas. Se você for um autor, ele está dizendo assim, ó, se você for um autor que dá mais de 6 horas, né, porque o que eles começam o artigo falando assim, ó, galera, vocês estão parando nas 6 horas. Por quê? Vocês dão um monte de proteína para os caras e param em 6 horas. Não, vamos até as 12 e vamos aumentar a frequência de análise.
Então, se eles tivessem ido até aí, já estava um artigo diferente, mas eles foram mais. Falaram, não, nas 12 horas a gente observou síntese proteica muscular. Então ele vai falar das taxas, né? Das taxas. Ó, em acordo com isso, em linha com isso, né? Uma expressão, a síntese de proteína miofibrilar. Então aqui, gente, ele está falando do quê? De proteína miofibrilar. Vamos achar lá as miofibrilas. Cadê? Algum lugar tem sarcômero. Isso aqui eu vou mandar para vocês lá no grupo de estudos. Isso aqui é maravilhoso, tá? Isso aqui é um dossiê sobre proteínas musculares. Então ele está falando isso daqui, ó. Actina e aqui, ó, a miosina. A síntese disso estava aumentando. A síntese disso estava aumentando. Essas taxas eram aproximadamente 20% maior durante o período 0 para 4 horas. 40% maior durante 4 para 12. Olha só. Então, de 0 para 4 horas, aumentou 20% o anabolismo. De 4 para 12 horas, aumentou 40%. Como é que vocês estão? Eu prometi para vocês que essa Inflamaclés era para poucos, né? Vocês estão conseguindo, gente? Tá tudo bem aí? Porque eu tô fazendo com vocês o que eu faço sozinho, tá? E tipo... e é assim, gente, pra gente evoluir. É assim, esse é o jeito. Mas não é mais legal quando a gente faz isso junto? Ó que legal a gente ter esse momento, cara, ler um artigo junto, né? Quantas vezes a gente para ler um artigo? Assim, com carinho. Veja, o que a gente tá fazendo aqui, gente, não, passamos de 1 hora de Inflamaclass. Eu dificilmente passo. E aqui a gente tá lendo com carinho um artigo muito importante. Né? Um artigo muito recente que ele quebra barreiras, né? Aí ele vai falar, tá bem estabelecido que a ingestão de proteína resulta no upregulation de sinalização anabólica e transporte aminoácidos e expressão gênica. Para ter mais insights nessa regulação da síntese proteica muscular, nós acessamos a proteína sinalização e gene expressão, os níveis de proteína e expressão gênica de alvos selecionados envolvidos no anabolismo muscular, catabolismo e absorção de aminoácidos. Nós observamos mudanças tempo dependentes em todos os genes selecionados. Então, ele vai mostrar, pessoal, aqui, ó, deixa eu me atravessar um pouquinho. Ele vai mostrar em algum momento o tanto de gene que foi modificado. Aqui, ó. Aqui são os genes que foram modificados. Tá? Então ele mostra alguma coisa aqui e ele pontua os aminoácidos também, ó. E quanto mais verde, maior a quantidade, né? Olha que legal, essa imagem aqui fala muito, galera, fala muito para nós, né? Então, olha, lembra que a gente leu assim, ó, os BCAAs se destacaram dos demais aminoácidos, porque permaneceram mais constantes, maiores. Então você pega aqui isoleucina, ó, tá mais verde. Tem aminoácido que ficou verde e depois foi ficando fraquinho. Né? Então você pega a alanina, que não é aminoácido essencial, né? Não ficou grandes coisas, de certo? Por ela não ser aminoácido essencial, ela fez o ciclo alanina-glicose, sei lá. Tô chutando, tá? Aí você pega a leucina, ficou verde o tempo. Cara, isso aqui ficou verde. Leiam-se, verde significa que está alto no sangue. Então, olha, lisoleucina, leucina. Cadê o outro BCA, que é a valina, né? Valina. Então, ó, BCA, tá tudo verde. Isso é sensacional, gente. Meu Deus do céu. Eu já falei do pool de aminoácido cadeia ramificada. Deixa eu ver se eu deixei passar alguma coisa aqui. Aqui, ó, gente, isso aqui é importante, ó. O aumento de proteína miofibrilar. Isso aqui é legal, ó.
Só que legal, porque eles analisaram se aumenta as proteínas miofibrilares. Eles não foram os únicos autores que já fizeram isso, tá? Já deixo claro assim, Stuart Phillips, até para ele postular o que ele postulou previamente, ele analisou isso daí também. O que eu tô comemorando, vamos dizer assim, que esses caras fizeram, é que eles foram além do que precisava. Eles podiam ter ficado só nisso aqui, inclusive. Então, olha, aqui, isso aqui é exatamente igual aquele desenho do começo. Olha o aumento de proteína miofibrilar aqui na dose de 100 gramas de proteína. E como na dose de 25 atinge o platô. E por que que isso acontece, gente? Porque aqui, ó, ainda está entrando aminoácido no sangue. É como se o indivíduo tivesse o tempo inteiro comendo. Eles até vão falar depois sobre, eles vão, ao mesmo tempo que eles vão criticar, eles vão elogiar o jejum intermitente. Eles vão falar assim, ó, você que faz jejum intermitente achando que faz uma janela de não alimentada, não é bem assim. Dependendo do que você come, não é bem assim. Tá? Aí eles vão analisar as proteínas conectivas, né, tecido conectivo, tecido conjuntivo intramuscular, é mais certo dizer. Tá? Então, coisa que é filé. Aqui eles vão analisar a proteína muscular misturada, ou seja, tanto as miofibrilas quanto o tecido conectivo, né? Eles vão observar esse aumento de proteínas mistas. Cara, eles vão arregaçar aqui. Tá, aqui a gente já leu, período de 12 horas, dose e resposta. Aqui eu já li. Muscular com proteínas e frequentemente e reporta leitinha de molecular. Tá. Aminoácidos derivados da proteína dietética eram incorporados no plasma numa média de 2 e 4 gramas por 12 horas após a ingestão de 25 e 100 gramas, respectivamente. Ou seja, nesse período, uma média de 2 gramas de aminoácidos para quem ingeriu 25 gramas foi incorporada, e para quem ingeriu 100 gramas, 4 gramas de aminoácidos foram incorporadas, representando 6 a 4% da ingestão proteica. Esse dado demonstra que a incorporação no plasma de proteína representa fate, sei lá, minor metabolic fate, ingestão de proteína, comparado ao esqueleto. Deixa eu traduzir isso aqui, gente, só para nós ter isso aqui bem lido, bonitinho. Esses dados demonstram que a incorporação na proteína plasmática representa um destino metabólico menor da proteína ingerida quando em comparação com o tecido muscular esquelético. Esses dados demonstram que a incorporação na proteína plasmática representa um destino metabólico menor da proteína ingerida quando em comparação com o tecido muscular. Ah, então aqui, ó. Aumentou pouco a aminoacidemia, né? Então, a proteína, o aminoácido circulante foi menor do que o aminoácido estocado no tecido muscular esquelético. Ok. Aí ele vai entrar no mérito da sinalização proteica muscular, que vai dar mais alta com 100 gramas. Isso daí é chovendo molhado para nós, a gente já entendeu. Olha aqui que a gente tem aqui. Síntese proteica muscular. Coisa linda, né? Proteína plasmática, então aqui, ó, aqui vai ilustrar o que ele falou, né? Nas proteínas plasmáticas a diferença não foi tão grande, sinal que esses aminoácidos estavam indo para algum lugar, né? Agora, olha a diferença para o músculo. Ó, isso aqui é aminoácidos no sangue. Olha a diferença. Agora, a diferença é de aminoácidos no músculo, porque eles analisaram o músculo da galera de 25 gramas também.
né? Então não para, não para. Tá 12 horas, o aminoácido do músculo tá top, né? Síntese de proteína miofibrilar. Então ele vai para a discussão, né? Nós mostramos que a resposta anabólica de ingestão proteica não tem, aparentemente, um limite, um teto de magnitude em humanos. Demonstramos que a ingestão de proteína resulta em um aumento dose dependente de aminoácidos com aumento na síntese proteica muscular e do corpo inteiro. A ingestão de pós-prandial, o aumento pós-prandial, ou seja, após a refeição, na biodisponibilidade dos aminoácidos, essa palavrinha eu sempre esqueço, meu Deus, eu até coloquei aqui, ó, insignificante, eu tenho que decorar essa palavra aqui. Insignificante. Vamos lá. Nós demonstramos que a ingestão de proteína resulta em um aumento dose dependente de aminoácidos com concomitante aumento na síntese proteica. O aumento de aminoácido plasmático tem um impacto insignificante na quebra proteica pós-prandial ou na oxidação de aminoácidos. Muito importante aqui, o aumento da ingestão proteica não alterou necessariamente a maquinaria de quebra de aminoácidos, ou seja, ingerir mais proteína não necessariamente significou oxidar mais proteína, sabe? Como se o corpo quisesse se livrar dos excessos. É geralmente acreditado que a ingestão de aproximadamente 20 gramas de proteína maximiza a síntese proteica pós-prandial em pessoas adultas. No entanto, a clínica evidencia que isso é baseado em uma dose-respostas em estudos com uma baixa proteína, baixa quantidade de proteína e baixo período, que é o que eu falei no começo, né? Ele está criticando aqui autores, dizendo que eles testam doses ainda baixas, achando que é alta, e por período curto. Aí ele vai elogiar a metodologia que ele fez, né? Considerando viável, ó, aqui eu marquei, fiz uma colinha. Ele está falando assim, ó. We provided, né? Nós provemos, né? Por falta de palavra que me vem na cabeça agora, que essa quantidade de 25 gramas pode ser considerada viável até 100 gramas, porque isso é viável para um ser humano consumir. Tá? Então, o que ele está falando assim, ó, a gente foi até 100 gramas, porque a gente considerou que isso é o máximo viável para um ser humano consumir. Gente, eu acho que já foram muito longe, nem precisavam ir tanto, mas fizeram, né? E ele não fala que é errado 25 gramas, ele fala a questão da feasible, deve ser assim que fala, né? Feasible. Esses dados dão suporte à nossa hipótese que mesmo grandes quantidades de proteínas dietéticas são efetivas, utilizadas para dar suporte ao anabolismo pós-prandial. Mas, prestem atenção aqui, requerem mais tempo para completar a digestão proteica e absorção de aminoácidos, para isso se tornar incorporado nos tecidos. Então ele está falando assim, ó, a gente testou aqui uma pauleira de proteína, mas precisa-se de tempo. Precisa-se de tempo. Tem sido proposto que quando a proteína dietética é consumida além dessa taxa, isso pode ser utilizado para síntese proteica e o excesso de aminoácidos vai ser direcionado para oxidação. Nossos dados não dão nenhum, não fornecem, né,
não fornece nenhuma evidência para um limite, para um teto na síntese proteica, na resposta à síntese proteica. E nenhum aumento desproporcional de oxidação de aminoácidos. De fato, a oxidação de aminoácidos pós-prandial foi, de novo aquela palavra, foi irrisória, né? Agora eu esqueci, mas é isso, foi irrisória quando comparado com a síntese proteica. Então eles estão falando, olha, não aumenta a oxidação de aminoácidos, e lembrando, gente, em homens treinados jovens, né? Dando suporte aos nossos achados, que a maioria da ingestão de proteica, ou seja, mais de 85%, é utilizada para a síntese de proteica tecidual, não necessariamente muscular aqui, tá? Então ele está falando assim, ó, houve anabolismo, sim, mais ingestão proteica é absorvido, sim, e é utilizada, sim, no presente estudo. Milk protein, proteína do leite, foi aplicado porque esse item, essa comida, esse alimento, é uma das maiores contribuições para a ingestão proteica no mundo ocidental. Então, eles utilizaram leite porque é justamente a nossa maior fonte proteica ali e tal. Porque o leite consiste em 20% de rápida digestivas whey proteins e 80% de lentas caseínas. Pode ser especulado que a maior quantidade de anabólica resposta à proteína é única devido à baixa, ao fator time release, né, da caseína. Mas ele vai citar outro estudo que eles fizeram, que eles não verificaram, não é uma questão, o que ele está dizendo aqui, isso só dá certo na whey porque foi com caseína, eles vão falar, não, a gente fez um estudo aqui, que eu vou mostrar na próxima Inflama Class, que não é só com a caseína isso daí. Esses dados dão evidência que aumentar a biodisponibilidade de leucina tem um papel inicial estimulando o anabolismo muscular tecidual. Importantemente, nós estendemos esse trabalho para mostrar que um aumento prolongado da biodisponibilidade da leucina não resulta numa ativação prolongada da mTOR. Aqui é um ponto que eu queria chegar, e é por isso que eu estou 1h30 aqui falando com poucas pessoas agora. Aqui ele está dizendo o seguinte: a mTOR não aumenta proporcionalmente com a leucina. A atividade da mTOR, o anabolismo que eles verificaram, não foi só via mTOR. Esse aumento de resposta anabólica não é requerida para perpetuar a pós-prandial aumento de músculos de taxa de proteína muscular. Ou seja, o aumento de taxa de síntese proteica não foi dependente da mTOR, ou seja, em uma visão mecanicista que eu falo, não, a mTOR dá câncer, não sei o que, cara, não foi isso que foi observado. Não houve aumento da mTOR, eles fizeram análise nutrigenômica para falar isso, né? Frequência alimentar tem sido proposta como importante moduladora do metabolismo. Por exemplo, os guidelines, né, os guias dietéticos de saúde recomendam uma distribuição igual de proteína muscular ao longo das refeições para manter o anabolismo. Essas recomendações são baseadas na crença, olha, ele põe a palavra crença, de que a proteína muscular, a síntese de proteína muscular responde melhor fracionada do que no bolus, na quantidade geral, né? Os achados atuais fornecem evidência para suportar maior flexibilidade no padrão alimentar. Especificamente, nós mostramos que a ingestão de uma grande e única quantidade de proteína é seguida por uma longa resposta anabólica. Isso pode explicar por que padrões
tempo restritos, né, ou seja, jejum intermitente, não aparentam comprometer a massa muscular. Ó, o que ele vai falar? A ideia de que uma quantidade grande de proteína leva tempo e ainda você permanece anabolizando 12 horas depois, pode explicar porque pessoas ingerindo, fazendo um jejum intermitente não perdem tanta massa muscular assim. Foi, né, especulado também que a sustentação que manter a mTOR alta, né, pode inibir o clearance de proteínas comprometidas. Aqui quem é sagaz vai sacar. Aqui ele está dizendo assim, ó, tem sido especulado que manter a atividade da mTOR alta compromete o clearance de proteínas. E por que é importante o clearance de proteínas? Para que a gente tenha as proteínas que estão mal organizadas e mal formadas sejam limpadas. Esse processo é chamado de autofagia. No entanto, nós observamos que a ingestão de uma única e grande quantidade de proteína resultou em um prolongado anabolismo sem comprometer as taxas de quebra proteica, sinalização da mTOR ou marcadores de autofagia muscular. Gente, o que eles estão falando aqui é o seguinte: uma alta quantidade de proteína não altera a cinética celular de maneira tal a aumentar a mTOR e deixar um ambiente cancerígeno por causa da mTOR, tá? Aí ele vai falar das limitações do estudo, que ele vai entrar em pormenores sobre a metodologia deles, que ainda tem que evoluir, mas já é um avanço e tal. Ele vai falar algo que eu acho bem legal. Uma final consideração é que nós investigamos saudáveis, jovens homens, seguindo de um exercício físico de full body, e essas observações não devem ser extrapoladas para outras populações e condições. Aí tem as referências, aí tem algumas coisas interessantes que eles vão falar foram 36 homens saudáveis, eles tinham que ter 18 a 40 anos, saudáveis, exercício não mais do que 3 vezes por semana e não menos do que uma, né? Então não eram fisiculturistas, não podiam ser intolerantes à lactose. Eles tiveram todo um protocolo de não ingerir muita proteína antes do estudo, de ficar em jejum, receberam a proteína, a refeição antes da análise, eles receberam, tinha só 15% de gordura, 60% de carboidrato, 25% de gordura e 15% de proteína. E eles erraram, achei um erro nesse artigo, olha aqui, ó. Eles erraram. 60% carboidrato, 25% gordura e 15% gordura. Algum dos dois aqui tá errado, né? Acontece, gente, ó, como é importante a gente estar ligado. Aí, enfim, eles vão entrar em vários pormenores. Esse artigo, ele é foda por N motivos. E por isso que a gente tá aqui quase 2 horas, gente. Só os inimigos do fim, né? Então, ele mostra, assim, ó, aqui, ó, intestino, a ingestão de proteína, a taxa de aparecimento de aminoácidos exógenos, né? A concentração de aminoácidos aumentou a flechinha para cima, que aumentou, né? O que mais? A taxa de quebra de proteína permaneceu igual, né? Então aumentou a oxidação de aminoácidos, mas aumentou a síntese. A proteína líquida, vamos dizer assim, o saldo líquido aumentou. Aí ele dá um zoom aqui no músculo, e esse zoom no músculo ele vai trabalhar que permaneceu, não alterou biogênese mitocondrial, isso eu lamento, infelizmente. Não aumentou miostatina, né? A mTOR não aumentou. Então, eles analisam, olha que importante ver que não houve comprometimento na FOXO, que é uma proteína relacionada à autofagia celular, né?
enfim, eles vão observar que várias proteínas, né, não houve aumento de inibição de síntese proteica pela miostatina. Aí eles vão classificar as proteínas, né, como a beclina, aqui permaneceu inalterada. Aí eles vão dizer aqui que aumentou o tecido conjuntivo intramuscular, a proteína miofibrilar aumentou e assim por diante. Queridos, vocês não sabem como isso é louco. Gente, o que vocês acharam? Começamos com 80 pessoas essa Inflamaclese, sobraram 38. Parabéns para vocês, gente, de coração. Eu quero que a Inflamaclese tenha esse nível. Claro, haverá Inflamaclese que assim, a gente vai trabalhar mais a base, tudo bem, mas isso aqui é para a gente elevar o nível e falar, cara, aqui na Inflamaclese a gente devorou um artigo. A gente devorou esse artigo. Simplesmente a gente zerou ele. Tá? Então, vamos só aqui para a gente fechar algumas conclusões, né? Deixa eu fazer isso, deixa eu tirar do... Quem? Agora vai ficar negrito, tá bom. Neste artigo, talvez o achado mais importante foi que os aminoácidos não tiveram sua cinética alterada dentro da célula muscular. Ou seja, o anabolismo não foi dependente apenas da mTOR, a atividade da mTOR foi inalterada. Outras proteínas relevantes para a autofagia ficaram inalteradas. E por último, o corpo humano é capaz de absorver e aproveitar até 100 gramas de proteína em uma refeição, desde que haja sem H, né? Haja tempo para absorção e utilização. 12 horas. Vale ressaltar que esse experimento foi feito em indivíduos treinados, jovens, do sexo masculino. Então, se eles consideraram jovens até os 40, esse ano eu faço 40, sou jovem. Isso aqui vai estar disponível no grupo de estudos. Escreve lá no meu Instagram, grupo de estudos, que você acessa o grupo no WhatsApp de graça e vai receber isso daqui e mais os artigos e mais os complementos. Segundo, não gaste seu dinheiro antes da Black Friday, que a gente vai ter. Para você ter acesso a conteúdos comigo e com a minha equipe dentro da nossa plataforma, tendo mentorias semanais comigo. Terceiro, curte, por favor, esse vídeo, vê se você está inscrito para que o YouTube entregue este tipo de conteúdo para as pessoas e não essas besteiras que estão falando do leite. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. 1h47, eu acho que foi a Inflamaclese mais longa, mas foi a mais gostosa, tá? E eu vou mandar o artigo para vocês no grupo de estudos. Eu espero que vocês releiam, que vocês estudem. Me perdoem qualquer erro de inglês. Às vezes eu tenho que procurar, a gente não sabe tudo. E é assim que eu estudo, eu vou vendo palavrinhas, fica a dica, né? Vai lendo o que você entende, vai buscando palavras. E a gente consegue concluir o quê? Que o corpo só aproveita 40 gramas de proteína? Pau, isso é mito. Não é assim que funciona. Galera, muito obrigado.